Ok, com a gravação ou as gravações devidamente salvas, eu vou continuar compartilhando a minha tela novamente. Imagino que vocês estejam vendo aí um maestro com as mãos para cima. Confirmem, por gentileza. Muito bem, muito obrigado. Quem é esse cara? Bom, mais um pouquinho de história. Nós, eu acredito que nós devemos a web do jeito que ela é ao PHP. E não é do nada que eu digo isso daí. É a linguagem mais utilizada do mundo para desenvolver coisas para a web e por muito tempo foi muito tratado de forma muito marginal, né? As pessoas diziam que era não chegavam a dizer que era uma toy language ou uma linguagem de brincadeira, mas realmente diziam que era a linguagem dos sobrinhos, que programador PHP só fazia porcaria, que não era possível se profissionalizar sendo um programador PHP. O ser humano consegue ser muito maldoso de vez em quando, né? Nós sabemos que quando uma coisa é mal feita, a culpa não é da linguagem, mas sim do mal profissional. E com o PHP não é diferente. Mas a comunidade de uns anos para cá se mobilizou para trazer coisas boas de outras linguagens para o universo PHP. E o Composer foi o grande responsável por transformar o desenvolvimento PHP no que ele é hoje, extremamente profissional e com muitas coisas centralizadas. Então, o que é o Composer? É um gerenciador de dependência para projetos desenvolvidos em PHP. O que isso significa? Por exemplo, o Laravel nada mais é do que uma reunião de diversos pacotes ou dependências que juntos formam um framework. Então ele nasceu da utilização de pacotes do Symfony, que é um framework muito bom desenvolvido na Europa, se eu não me engano, na França, por um desenvolvedor chamado Fabien Potencier, e que ele é muito bom, mas ele não é tão amigável. Então o Taylor pensou, nossa, isso é bom demais, mas não é fácil de usar. Eu posso construir algo melhor em cima disso. E aí, graças ao Composer, nasceu o Laravel. Porque com o Composer você consegue manter todas essas pequenas partes que compõem o Laravel ou compõem outros frameworks. Lógico, o Composer ele não é exclusivo para o Laravel, mas ele é exclusivo para o PHP. Você consegue manter as dependências do seu projeto atualizadas, tudo bem? Então, é uma ferramenta que se utiliza na linha de comando, você pode instalar em qualquer sistema operacional e é peça fundamental para o nosso trabalho no dia a dia. Você não utiliza o Composer o tempo todo, você utiliza para criar o seu projeto e quando você cria uma classe na mão, quando eu digo na mão é sem utilizar o Artisan, por exemplo, aí você precisa rodar um comando no Composer para que o seu projeto fique ciente da nova classe que você acabou de criar, mas é só isso. Por que não quando você usa o Artisan? Porque o Artisan já roda o comando Composer que vai tornar a sua aplicação ciente da nova classe. Bom, então vamos seguir. Essa foi a apresentação do nosso Composer e ele é um dos pré-requisitos para que a gente trabalhe com Laravel. O outro ou outros pré-requisitos provavelmente já são atendidos pelo seu ambiente PHP. Então, nós temos aqui na documentação os Server Requirements e aí os pré-requisitos eles não são muito extensos. Por exemplo, PHP maior ou igual a 5.5.9, eu acredito que atualmente poucos usam uma versão abaixo de 5.6 e todos deveriam estar utilizando o PHP 7, pois ele foi um salto muito grande, tá? Fora isso, são apenas 4 extensões que você precisa ter no seu ambiente de desenvolvimento para que o Laravel funcione de forma completa, que é o OpenSSL, o PDO, que é para trabalhar com banco de dados, MBString e Tokenizer, tá? E, assim,
Se você não sabe como instalar o ambiente PHP, não se preocupe, é tudo muito simples, mas você precisa ter um pouco de familiaridade com linha de comando. Existem iniciativas que minimizam esse sofrimento se você não tem essa habilidade ainda. O próprio Laravel oferece algo nesse sentido. Por exemplo, o Homestead, que nada mais é do que um sistema simples de gerenciamento de máquina virtual. Então vamos supor que você trabalha no Windows, ou até mesmo no próprio Mac, ou no próprio Linux, mas você não tem habilidade para instalar todas as peças que o seu sistema de desenvolvimento, que o seu ambiente de desenvolvimento PHP precisa para atender os pré-requisitos. Então, você segue as instruções aqui do Homestead e você vai ter uma máquina virtual com o Linux e todo o ambiente preparadinho para você trabalhar com o Laravel. Mas não só com o Laravel. O Homestead ele é ideal para trabalhar com o Laravel, mas ele te permite rodar qualquer projeto em PHP. Tá legal? E se você quer uma coisa ainda mais simples, existe o Laragon, que é um server para você trabalhar com o Laravel no Windows. Tá? Eu sei do Laragon de ouvir falar, conheço pessoas que utilizam, não tem do que reclamar, e eu não uso o Windows há muito tempo, tá? Então, eu nunca utilizei, preciso confessar que eu nunca utilizei o Laragon, mas eu sei que é bom, porque eu conheço pessoas que têm a minha confiança e que usam. Qual que é o meu ambiente aqui local que eu vou utilizar para ensiná-los? Eu tenho simplesmente o PHP instalado. Tá? Eu tenho um web server que é o Nginx instalado, mas atualmente eu nem faço uso do Nginx e muito menos do Apache no meu desenvolvimento local. Eu utilizo o próprio server que vem com o PHP. Tá? A partir da versão 5.6, o PHP ele traz um servidor bem enxuto que você pode utilizar para o seu desenvolvimento local. Ele não é recomendado para utilizar em produção, mas para o desenvolvimento local ele é mais do que suficiente. E é o que nós vamos utilizar, o que eu vou utilizar aqui durante a aula. Legal? Então, essas são as suas opções. Se você não tem muito conhecimento ou até nem tem paciência e quer sair desenvolvendo, vá atrás do Homestead, vá atrás do Laragon, se você é um usuário de Windows. A partir de agora, eu passarei a criar projetos e escrever códigos. Eu tenho uma dica para você. Não tente fazer junto comigo. Você vai se frustrar, tá? Porque o nosso tempo é limitado, ele não é curto, tá? Nós temos mais 4 horas para ficar juntos aqui, mas é muita coisa que eu tenho que passar e eu não posso fazer de forma muito lenta para permitir que todos copiem o que está na minha tela, tá? Alguns são mais ágeis, outros nem tanto. Isso não é um problema, mas não tente. Procure acompanhar e entender o que eu estou passando, e aí, durante a semana, ou amanhã, ou quando você tiver um tempo, assista a aula gravada, você vai poder passar de forma mais rápida, e aí você vai acompanhar, porque ali você vai poder dar uma pausa, tá? Então essa dica é especial para quem nunca participou de um curso online, mesmo no presencial. Quem tenta acompanhar acaba se frustrando, tá? Vamos ver se eu tô bem rápido hoje, né? Depois de mais de um ano sem dar curso, pode ser que eu esteja meio destreinado. Mas vamos lá. Então, tendo dito tudo isso, vamos agora ao estimadíssimo terminal. Deixa eu só tirar esse maestro daqui. E aí, estou com o terminal e a pasta atual é o desktop. Quero criar um projeto Laravel. Como que eu faço? Bom, tudo isso tem na documentação, mas para não ficar chato, eu não vou ficar voltando na documentação toda hora. Eu vou simplesmente criar o projeto e depois eu explico para vocês o que eu fiz, tá? Então, eu tenho o Composer instalado, eu vou rodar o comando Composer-V, e aí ele me trouxe um monte de informações, mas não trouxe o que eu queria.
Na verdade trouxe sim, ó, a versão 1.0.0, lançada no dia 5/4/2016, não está muito velha ainda. E aí ele me trouxe todos os comandos que eu posso utilizar para fazer alguma coisa. Nesse momento eu estou interessado no Composer, Create Project, ok? Aí, qual que é o tipo de projeto que eu gostaria de criar? É um projeto Laravel, poderia ser Laravel Lumen, tá? O Lumen é um Laravel enxutinho para desenvolver APIs, mas eu quero Laravel, Prefer Dist, que é só para você informar que você prefere a versão mais estável, e eu preciso indicar a pasta. Então, curso Laravel. Ok. Até que bastante coisa para digitar, né? Mas pense que isso é uma coisa que você faz uma vez a cada poucos meses, tá? Então vamos lá, vamos esperar o projeto ser criado. Aqui a gente vai precisar de um pouquinho de paciência, lógico, porque ele vai buscar. O que está acontecendo agora? O terminal ele está se comunicando com o repositório central do Composer. Ele está lendo um template que indica... eu já tenho um diretório ali, curso Laravel. Provavelmente de quando eu estava preparando a aula. Então eu vou utilizar outro nome, tá? Eu vou utilizar aqui a sigla L5EKB, que é Laravel 5 Eduqui Turma B, tá? Se vocês vão se deparar com essa sigla aí durante as aulas, então já saibam o que é. Então, o que está acontecendo aqui? O Composer local ele está se comunicando com o repositório central do Composer. Ali existem diversos templates para cada tipo de projeto que pode ser criado com o Composer. Então, a equipe de desenvolvimento do Laravel, toda vez que sai uma nova versão, eles jogam o novo template com detalhes dessa versão lá no repositório central do Composer. E aí, todo mundo que utilizar Composer Create Project Laravel/Laravel terá a versão mais atual instalada. No caso ali na primeira linha, é a versão 5.2.31. Tá legal? Legal, eu tô vendo aí que o Vitor já está fazendo o seu papel de... o seu papel de ajudante master. Então, muito obrigado, realmente. Eu esqueci de mencionar isso. Eu já tinha o Composer instalado, tá? Cotutor. Uma palavra nova. Muito bem, Jean. Assessor. Eu gosto mais de assessor, mas assessor remete a Aspone, né? E o Vitor é tudo menos um Aspone. Amigo. Boa. Wingman. Legal. Então, olha só que interessante. Perceba lá na minha tela que ele está instalando uma porrada de coisa, né? E aí ele está executando tarefas sozinho, tá? Olha quanta coisa que o Composer fez para nós. Primeiro, ele criou o projeto dentro da pasta. Ele copiou um arquivo de variáveis de ambiente que a gente usa para configurar a nossa aplicação. E aí ele começou a instalar as dependências. Todas essas dependências vivem no repositório central do Composer. Olha a beleza da coisa. De tempos em tempos, durante o seu processo de desenvolvimento de uma aplicação com o Laravel, você terá que atualizar as dependências para manter tudo atualizado. Então basta você, na pasta raiz do seu projeto, estando no terminal, rodar um Composer Update. Ele automaticamente vai buscar a versão mais atual de todos estes pacotes ou packages. Por gentileza, colega desenvolvedor, me faça um favor. Jamais diga package. Tá errado. É package. Ok? Pronto, já desabafei. Package. Vou falar de novo. Package. Não tenha medo de falar inglês de forma correta. É bonito, tá? Então, esses packages eles foram instalados pelo Composer e o Composer é responsável por mantê-los atualizados, tá legal? E aí, por fim, ele executa algumas tarefas aqui e aí ele seta
a chave da aplicação, que é esse base 64 aqui, que eu já vou mostrar para vocês aonde ele vive, e ele é utilizado para criptografar informações, tá legal? Então, vamos lá. Temos aqui a pasta, e aí eu vou acessar L5EKB e vou listar os arquivos que lá estão. Olha só, o Composer criou o projeto e jogou tudo isso pra gente ali, tá? Normalmente o Composer, ele é muito estável, ele não costuma dar erros. Se você rodar o Composer no futuro e tiver algum problema, capture a sua tela e passe pra gente lá no Slack, que a gente vai ter o maior prazer de dar uma olhada e identificar e te orientar no problema. Isso não é só para o Composer, mas para qualquer dificuldade que você encontre enquanto tentando desenvolver um projeto com Laravel, lógico que durante o nosso curso. Tá? Um pouquinho depois o Slack ainda vai ficar em atividade. Tá? Vamos lá. Então, o que eu farei aqui? Eu tenho um comando interno meu, provavelmente o seu não tenha isso, que é um S. Quando eu digito S e dou Enter, ele abre o Sublime Text na pasta que está naquele momento ali no terminal. Então eu acredito que nesse momento vocês estejam vendo aí o meu Sublime. Antes que alguém pergunte, o tema que eu estou usando é uma Material Theme com o esquema de cores do Facebook. Tá legal? Realmente é muito bacana esse Material Theme e eu não consigo utilizar outro. Tá? Então, vamos lá. Vamos seguir. Então, temos bastante coisa aqui para ver. Eu não pretendo fazer um overview de todas as pastas e, para não ficar maçante, eu vou fazer o seguinte. Toda vez que eu precisar falar de uma pasta, eu vou descrever brevemente o que está ali dentro e qual que é a sua função. Então, nesse momento, eu quero só dar uma olhada nos principais arquivos que estão na raiz do nosso projeto, sendo que o primeiro deles e mais importante é esse .env, que é um arquivo de variáveis que são lidas pela aplicação. Então, olha que interessante. Todo projeto, ele tem as variáveis que dizem respeito àquele ambiente no qual ele está sendo desenvolvido. Na prática, como que isso funciona? Você trabalha numa equipe de 3 pessoas. E 2 desenvolvedores utilizam Mac e um desenvolvedor utiliza o Windows. Cada um deles tem o seu banco de dados local com todas as informações utilizadas para desenvolvimento. Cada banco de dados local pode ter o seu host, usuário e senha, que é do ambiente daquele desenvolvedor. Ou seja, são informações que não devem ser compartilhadas com ninguém. Tanto é que o .env ele é colocado aqui no git ignore. Ele nunca é enviado para o sistema de controle de versão, tá? Porque ele contém informações específicas e às vezes até mesmo confidenciais do ambiente que está sendo no qual ele atua. Então, nesse caso, toda essa configuração de banco de dados diz respeito ao meu ambiente. Ela não reflete o que você tem no seu, tá? Mas toda a equipe precisa estar ciente de tudo que possa ter nesse .env. Por quê? Apesar do Laravel já trazer por padrão algumas configurações para nós podemos e devemos criar as nossas próprias configurações que dizem respeito àquele projeto, tá? Então você pode colocar qualquer nova variável, ou constante, na verdade, né? São constantes que tem aqui, para atender a necessidades específicas do seu projeto. Mas como que os demais desenvolvedores saberão o que é para ter no .env? Nesse caso, você precisa conversar com a equipe, mas nós temos aqui o .env.example, que se eu fizer o switch entre eles, vocês vão ver que eles são muito parecidos, tá vendo? E aí, toda vez que um desenvolvedor colocar uma nova constante aqui no .env dele, ele deve também colocar no .env.example. E esse .env.example ele é enviado para o sistema de controle de versão. E aí avisa os demais membros da equipe: eu adicionei uma nova constante no env. Ela está à sua disposição no example. E aí os outros saberão exatamente o que fazer. Tá? Eu estou vendo aqui que o Arley... Oi, Arley. O Arley ele já é meu aluno e ele pergunta pra caramba. Ok, tá muito pequeno?
Se o problema é a barra no lado esquerdo, não há nada que eu possa fazer, tá? Mas se for essa parte central aqui, aí eu posso resolver. Tem mais alguém aí com dificuldade de ler a minha tela? Beleza. Ótimo, então vamos seguir. Então é isso. Tá? Aqui a gente vai configurar toda a nossa aplicação. Isso evita que a gente fique abrindo arquivos PHP espalhados pela aplicação. Nós temos um lugar central para colocar toda a configuração do nosso projeto. Tá? Legal. Fora isso, outros arquivos importantes são o próprio Git Ignore. Então você não existe trabalhar com desenvolvimento web sem utilizar o Git. Eu desconheço quem use uma alternativa ao Git. Eu acho que chama-se Meteor. Não lembro. É alguma coisa assim, tá? O Git é o mais usado. Ele virou padrão de mercado. E você coloca no ponto Git Ignore o que você não quer que vá para o controle de versão. Então, por exemplo, esta pasta vendor é a pasta que contém todas as dependências do Laravel. E ela tende a ter dezenas de milhares de arquivos. Então, eles são comuns a todos os desenvolvedores. Não tem por que você mandar para o controle de versão a pasta vendor. Então, ela está aqui. Mas como? Aí você se pergunta, você não está acostumado a utilizar o Composer. Como é que o novo desenvolvedor vai saber quais são essas dependências? Aí é que tá. Nós temos o arquivo composer.json e o composer.lock. O composer.json, ele lista todas as dependências do projeto. Perceba que nós temos ali um require Laravel Framework 5.2 e nós temos outras dependências aqui para baixo. Então, quando um novo desenvolvedor for instalar o projeto, ao invés dele rodar o Composer Create Project, já tendo o composer.json, né, ele vai fazer o clone do repositório na própria máquina. Vamos supor que seja você o novo desenvolvedor do projeto. Você vai fazer o clone do repositório na sua máquina. E aí você vai ter todos os arquivos menos a pasta vendor. Mas você tem o composer.json, que é o mapa da mina. Então você vai rodar Composer Install, ao invés de Composer Create Project. O Composer vai ler o Composer.json, vai criar a pasta vendor e colocar ali dentro as versões mais atuais de todos as dependências ou packages ou pacotes. Aí você é um cara antenado e fala, mas espera aí, isso não pode dar problema? Um desenvolvedor tem uma versão de um ou mais packages e outro desenvolvedor tem outras versões, e isso não vai dar conflito no desenvolvimento, entre essa galera que está trabalhando? O Composer pensou nisso. Nós temos o Composer.lock. O lock, ele faz o seguinte, ele trava as versões numa versão que vai ser comum para todos os desenvolvedores. Tanto é que muitos líderes de equipe, eles colocam o Composer.json no Git Ignore e eles mandam só o Composer.lock para o controle de versão. Então, as dependências são instaladas a partir do Composer.lock. E no Composer.lock tem a versão que deve ser instalada, tá? Então, enquanto o Composer.json vai trazer a versão mais atual, o Composer.lock ele é específico, ele diz instale essa versão. Então, toda vez que eu rodar Composer Update, o Composer.lock será atualizado. Quando eu mandar as minhas alterações para o controle de versão, GitHub, Bitbucket, GitLab, o que a sua equipe decidir usar, os outros desenvolvedores, quando puxarem o código atualizado, receberão tanto o Composer quanto o Composer.lock. Quando eles rodarem Composer Update no terminal, estes arquivos serão lidos e aí será, para todos os desenvolvedores, será atualizado com as versões que estão no Composer.lock ao invés do Composer.json. Ele tem precedência sobre o Composer.json. Espero que tenha ficado claro. Realmente não é algo difícil de pegar, tá? E no dia a dia é uma coisa que você não precisa se preocupar, mas é bom que você saiba.
Então, o William Correia disse que fez uma pergunta, mas já foi respondida. Ótimo que já foi respondida, mas assim, não se preocupem com isso, tá, pessoal? Bateu a pergunta na cabeça, joga lá. Se já foi respondido, eu simplesmente elimino. Ninguém vai tomar bronca por causa disso. Eu, quando era aluno, morria de medo de tomar bronca. Mas não, eu só tomo bronca se vocês fizerem bagunça. Mas para isso tem o Vitor, para dar bronca no meu lugar. Pessoal, uma pergunta. O ritmo tá legal? Eu tô indo muito rápido? Beleza, eu acredito que esse sim tá do ritmo tá legal e não se eu tô indo muito rápido. Ótimo, legal, entendi. Essa minha mania de metralhar perguntas, algumas antagônicas. Ok, então é isso mesmo. O intuito desse curso é contar para vocês o porquê das coisas, tá? Então, assim, tem bastante blá blá blá, e é para ter mesmo, porque isso não tem na documentação, dizer o porquê que as coisas funcionam dessa forma e como elas são utilizadas no dia a dia. Então, é isso. É por isso que vocês foram atrás de um curso. Então vamos lá. Eu falei do .env.example, gitignore, composer e composer.lock. Eu acho que eu posso parar por aqui. Eu tenho dois outros importantes que são package.json e gulp file, mas estes dois, eles dizem respeito ao front-end. Então eu não quero colocar o carro na frente dos bois. Nós veremos sim front-end, mesmo porque front-end é o que eu mais gosto de fazer. E eu não poderia dar um curso sem falar de front-end, mas não agora, tá? Então só saibam que estes dois arquivos existem, eles são muito importantes, porém não vou falar deles agora. E aí eu tenho o README, que todo projeto precisa ter, onde você coloca as instruções de instalação do seu projeto. Ele vem com um monte de coisas relacionadas ao Laravel, então eu vou simplesmente colocar aqui nosso amado curso Laravel. E aí, por fim, eu vou colocar algumas instruções de instalação, e quem vai ler isso daqui é quem for instalar o projeto no futuro. Então, primeiro, fazer o clone do repositório. 2. Acessar a pasta raiz no terminal. Pronto, instruções básicas para o nosso projeto. Para onde vai isso daí? Aí é que tá. Perceba que esse README ele tem uma extensão de arquivo MD, que significa Markdown. Markdown é uma forma muito mais legal de escrever HTML. Então, por exemplo, esse hash, nosso amado curso Laravel, vai se transformar num H1. Essa lista aqui, ela vai se transformar numa order list, que é OL e LI, tá? Se eu colocar aqui 4 hashes, ou se eu colocar 2 asteriscos, isso vai virar um negrito, ou bold, tá? Se você nunca viu, Markdown é bem legal, ajuda você a ter páginas minimamente formatadas, bem legal. Não estou utilizando o PHP Storm, é o Sublime, tá? Eu amo de paixão o Sublime Text 3. Então vamos lá. Já que eu estou falando de um arquivo que precisa ser distribuído, tá mais do que na hora de criar um repositório Git. Então eu já tenho o Git instalado aqui. Se você não sabe o que é o Git, é um sistema de controle de versão que permite que você distribua o seu código entre o seu time. Então você está lá trabalhando, tem o jargão próprio, que, por exemplo, nós vamos fazer um commit, ou seja, nós vamos salvar alterações que a gente fez no código. Então eu vou trabalhando local aqui. Aí eu preciso compartilhar o código que eu escrevi com você que faz parte da minha equipe. O que eu vou fazer? A gente tem um repositório central na web, o mais famoso é o GitHub, e ele está configurado para se comunicar com o meu Git local, e aí eu simplesmente faço um push. Push é você enviar
para o repositório central que está na web. E aí você avisa os outros desenvolvedores. Ó, galera, fiz um push. O pessoal vai fazer o quê? Um pull, que é trazer o código. Aí o Git, ele mescla o código dos outros desenvolvedores com o seu próprio código, tá? É um overview que eu estou fazendo aqui bem rasteiro. Eu realmente espero que vocês conheçam o Git. E aí eu vou criar no meu projeto local um repositório Git. E aí, se eu der um Git status, eu tenho todos esses arquivos aqui prontos para serem colocados no controle de versão. Perceba que a pasta vendor não está aí, porque ela consta no git ignore. Então, tudo que você colocar naquele arquivo git ignore não será enviado para o controle de versão. E aí tem muitas coisas que você não gostaria que fossem enviados, tá bom? Então, git add ponto é all. E aí, se eu der um git status de novo, ele está dizendo que os arquivos foram adicionados no controle de versão, mas eu ainda não tenho um ponto no tempo para que eu possa me referir a eles. Então, eu preciso dar um git commit, eu ponho uma mensagem de commit, que é commit inicial, ou, como um amigo meu faz, que eu acho bem legal, commit Batman. This commit has no parents. So sad. Legal. Você pode pôr qualquer coisa na sua mensagem de commit. Normalmente é algo que descreve o trabalho que você fez naquele intervalo de tempo, tá? E aí, estas alterações, elas estão locais. Eu preciso mandar para algum lugar. Então eu vou no GitHub, na minha conta, e eu vou criar um repositório para o nosso código. Então, você precisa ter uma conta, é gratuito, e aí eu vou dizer L5EKB. Beleza. Repositório do curso Laravel 5 pela Eduque turma B. Todos vocês vão ter acesso a esse repositório. Inclusive, eu posso deixá-lo público, pois o código sozinho, sem as aulas, não vale de muita coisa, tá? Então, eu criei um repositório e aí eu preciso linká-lo com o meu repositório local. Então, são dois repositórios de códigos diferentes, o local e o remoto. Aqui eu vou copiar a URL e aí ele traz instruções para que a gente faça esse link, tá? Então, eu vou só copiar a instrução aqui, colar aqui. Então, git remote, ou seja, repositório na web, adicione a origem, que é isso daqui. Beleza. Aí agora eu posso fazer um git push origin all. Não, git push origin master. Pronto, tá aqui, tá? Tenho diversos branches. Eu não vou me estender no uso do Git, só uma descrição do que eu estou fazendo aqui. Ele vai pegar todo o meu código que está na minha máquina, vai se comunicar com o GitHub e vai mandar para lá. Tanto é que agora todo o meu código está no GitHub e com este endereço aqui, que eu vou jogar no chat, vocês já podem acessar no browser e vocês terão acesso ao código-fonte, que até alguns momentos atrás vivia apenas na minha máquina e agora está à disposição de todos vocês. Legal, vamos seguir. Ó, que rápido. Muito bem, William. Legal. Então, agora que eu estou com o meu projeto protegido... Ah, tá. Deixa eu só voltar aqui no GitHub rapidinho. Olha as instruções de uso que estão no README. Eu escrevi o Markdown, mas no GitHub ele está mostrando em HTML. Então é isso que ele faz, tá? Muito bem. Então vamos prosseguir. Agora, voltando aqui ao .env, não existe nenhum propósito de desenvolver uma aplicação se a gente não se comunicar com o banco de dados. Então, o que acontece? Eu vou configurar o banco de dados utilizando o .env.
Então, geralmente, para você configurar as coisas no Laravel, você não vai até a classe ou ao arquivo PHP aonde essa configuração é feita. Você faz nesse local centralizado. Mas não significa que arquivos PHP de configuração não existam. Eles vivem na pasta config. E aí, em config, nós configuramos diversas coisas na aplicação e database é uma delas. Então, eu vou só retrair ali a parte no lado esquerdo para a gente focar no que nós temos aqui. Olha só. Não passa de um array de configurações. Então, a configuração padrão, olha que legal. Ele vai ler através deste método utilitário dbConnection. Onde está dbConnection? Aqui, no .env. Ou, se não existir, utilize MySQL. Então, lembra que eu mostrei na documentação do Laravel os métodos helpers ou utilitários, que eles estão disponíveis em qualquer lugar dentro da aplicação Laravel? O env, esse método é um deles. Então, ele serve para que você tenha acesso às constantes, aos valores das constantes que vivem no .env em qualquer lugar da sua aplicação. Nesse caso, num array de configuração de banco de dados. Tá? Fácil. Tudo pensado para facilitar a nossa vida. Então, nós podemos trabalhar com SQLite, com MySQL, com PostgreSQL e Oracle e Windows... esqueci o nome da Microsoft. Bom, vocês sabem do que eu estou falando. E outros, né? SQL Server. Muito obrigado. Mas, no nosso caso, nós vamos utilizar apenas o MySQL e, posteriormente, nós vamos utilizar o Redis para fazer o cache e trabalhar com as sessions. Mas eu tenho interesse só no MySQL e, na verdade, eu abri este arquivo só para mostrar como que as constantes de ambiente são aplicadas dentro do PHP, tá? Que era só para falar desse método utilitário env, que ele vai ler o que está ali ou então utilizar valor padrão. Beleza, posso fechar o database PHP e aí eu vou configurar. Eu já tenho o MySQL rodando na minha máquina, o database eu vou chamar de L5EKB, o username é root e a minha senha, muito criativa, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Outra coisa, eu vou trazer de volta aqui eu vou trazer aqui o database, e aí eu quero só focar aqui numa configuração do banco de dados. O Laravel, ele pode colocar um prefixo nas minhas tabelas, e aí eu não preciso me preocupar em colocar isso de forma manual. Aliás, utilizando o Laravel, vocês verão no minuto, eu não preciso me preocupar nem em criar as tabelas de forma manual. O Laravel ele já foi pensado para que você trabalhe em equipe. Então, eu posso colocar o meu prefixo aqui, L5EKB, tá? Ou eu vou utilizar, lógico, uma variável de ambiente, que eu vou chamar de table prefix, aliás, uma constante de ambiente, eu preciso me lembrar de chamar do nome correto, ou caso ela não exista, eu não vou colocar nada, tá? E aí, salvo, volto aqui, aí eu vou criar table prefix igual L5EKB e underscore. Uma dica muito importante que ninguém dá, e eu já perdi algumas horas de pesquisa, é o seguinte: se você tiver, é permitido você colocar strings com espaço como uma constante, como o valor de uma constante. Então, por exemplo, mail from name. Eu tenho espaço. Nunca se esqueça de encapsular dentro de aspas, senão ele vai te dar um erro nada a ver e você vai perder algumas horas, vai ganhar cabelos brancos, vai ficar até mais careca, mesmo que você não tenha tendência. E então deixa essa dica guardadinha aí no fundo da sua mente. Se você utilizar uma string no seu .env e ela tiver espaços, coloque entre aspas. Ok, vamos seguir. Legal, então o meu banco de dados está configurado e agora eu vou no meu sistema de gerenciamento de banco de dados criar este danado. Então, add database,
L5EKB. E tá lá o banco pronto para ser trabalhado. Legal. Uma pausa para um golinho d'água aqui. Muito bem. Então, chega de .env por enquanto. Voltarei a ele caso seja necessário. E aí, agora, eu poderia até continuar fazendo um overview sobre as pastas aqui, mas eu me comprometi a falar delas só quando elas forem necessárias. E aí, agora que eu tenho o database, eu gostaria de criar algumas tabelas no meu banco de dados. E aí o Laravel começa a brilhar. O que acontece? Quando você trabalha numa equipe, geralmente tem uma pessoa que é responsável pela criação e manutenção do banco de dados. Em equipes ricas, nós temos um profissional chamado DBA, né? Só que o DBA custa o olho da cara. Sim. Se você quer ganhar muito dinheiro, forme-se como DBA, tá? Eles são concorridíssimos, eles precisam estudar como loucos, eles gerenciam base de dados de milhões de dados de informação, mas eles são muito bem remunerados e bastante valorizados. Mas nós estamos falando de equipes ricas, não é o caso da maioria das equipes aqui no nosso Brasil, principalmente. Então, normalmente é o líder da equipe que trata disso. Para não virar uma bagunça, para garantir que cada membro da equipe tenha o banco de dados sempre atualizado, o Laravel ele traz diversos recursos para a gente trabalhar, não só com a estrutura do banco de dados, mas também para criar dados fictícios que vão dar suporte ao desenvolvimento da aplicação. Nós chamamos de seeds, ou sementes. Então, nós veremos tudo isso em seguida. Vamos começar com a criação do banco de dados. A equipe do Laravel toma muito cuidado de já trazer para a gente várias coisas para que a gente já saia usando, tá legal? Uma delas é a parte de login, que você pode criar na mão, ele te dá todos os recursos para determinar se o usuário está logado ou não, mas com um único comando você consegue criar toda a estrutura para gerenciar o login da sua página. Chegaremos lá. Mas para que você possa fazer login, você precisa ter usuários. Para ter usuários, você precisa de uma tabela. E aí agora nós vamos criar uma tabela de usuários no banco de dados. Aí você pensa, mas como eu vou saber quais são os campos que eu tenho que colocar nessa tabela para que o sistema de login que o Laravel já me dá por padrão funcione? Como é que ele sabe que o login é para ser feito com e-mail e não com username? Aí é que tá. Tudo isso já está configurado, basta a gente rodar alguns comandos. Eu vou abrir aqui a pasta Database. Nós temos ali Factories, Migrations e Seeds. Deixa eu abrir aqui no meu Finder, para que fique mais fácil, para que a gente veja o que nós temos ali. Então, olha só, Migrations, Factories e Seeds. Tudo isso para a gente manter uma estrutura de banco de dados na nossa equipe, para que a gente possa trabalhar rapidamente. O que são as migrations? Migrations lhe permite a cada um dos membros da sua equipe criar classes PHP que conterão instruções para criar esquema de banco de dados ou tabelas de banco de dados. Olha só que legal. Como que elas funcionam? Você quer criar uma nova tabela, você cria uma nova classe, migration, você descreve o que precisa ser feito e, utilizando o terminal, você roda essa migration e a tabela é criada no banco de dados. Vamos ver isso acontecendo? Eu vou voltar aqui ao terminal, vou me certificar de que eu estou na pasta do projeto, e aí aqui eu tenho um comando chamado artisan, php artisan. Caso você não saiba, se você está chegando agora no universo PHP, você pode utilizar o PHP na linha de comando também. Isso foi uma surpresa para mim, eu até perdi o sono quando eu descobri. Lógico que isso faz muito tempo. Quando você roda, por exemplo, PHP-V, ele vai te dar a versão do PHP que está instalada. Se você rodar PHP-I, é o PHP Info, só que no terminal. Olha que legal. Se você rodar PHP-M de Maria, ele te dá todos os módulos que estão instalados no PHP. E aí você tem como saber se o seu PHP atende os pré-requisitos. Mas é coisa pra caramba, né? Principalmente o PHP Info. Nossa, é muita informação que ele põe. Eu tô
Por exemplo, eu estou querendo saber aonde está localizado o meu php.ini dentro do meu sistema operacional. E eu sei que essa informação vive no PHP Info. O que eu faço? php-i, pipe, grep, e aí php.ini. Ele vai filtrar utilizando expressão regular todo o texto devolvido pelo php-i, mas vai me dizer exatamente o que tem. Vai trazer só as linhas que tem php.ini. Olha só que legal, tá? E aí eu sei que o php.ini está no meu USR local, etc php 5.6 e o famigerado php.ini. Legal. Então, voltando aqui às vacas frias, PHP Artisan é um comando, é uma série de comandos providos pela equipe do Laravel, faz parte do core e com ele nós podemos criar diversas coisas. Olha só que interessante, tá? Eu posso, inclusive, na hora de fazer manutenção, colocar no ar um novo release da aplicação, eu rodo PHP Artisan down e ele coloca a aplicação em modo de manutenção. Depois, obviamente, é só fazer o up. Então, eu não vou fazer um overview de todos os comandos, eu vou falar deles conforme eles serão utilizados. E nesse momento, eu quero rodar migrations. Então, nós já temos aqui algumas migrations providas pelo próprio Laravel. Primeiro eu vou rodá-las, eu vou mostrar o efeito que elas têm, e depois eu vou mostrar o conteúdo das migrations. Então, voltando ao terminal, PHP Artisan migrate. Olha que interessante, ele me deu o output dizendo que migration table created successfully e rodou duas migrações que o Laravel já traz por padrão. O que isso fez? Lá no banco de dados, eu tenho agora 3 tabelas. A primeira coisa que salta aos olhos, olha o prefixo atuando ali, tá? L5EKB underscore migrations. Se eu não tivesse colocado essa variável no .env, esse L5EKB, minhas tabelas não teriam as migrações, tá? E aí, essa tabela é automática, ela dá suporte à funcionalidade de migrations para dizer quais já foram rodadas. E aí, por exemplo, a tabela de usuários, ela tem todos esses campos que foram descritos nos arquivos PHP de migrations. Então, voltando aqui, dentro de migrations, eu vou abrir o create users table. Olha que interessante. É uma classe que estende migration, que é uma classe do próprio Laravel. Então, tudo que é core do Laravel está dentro desse package Illuminate. Tá? Aí, olha que interessante. Nós temos 2 métodos dentro de uma migration. Up e down. Quando eu rodo PHP Artisan migrate, ele vai executar todas as migrations que não tenham sido ainda executadas, o método up. E o que o up faz? Ele cria tabela users e aí no objeto table ele te permite criar todas as colunas. Então, o método increment da classe blueprint vai criar um inteiro, uma coluna inteiro, ID, 11 caracteres no máximo, auto increment. Vai criar um varchar 255 do tipo nome. Desculpa, com nome de nome. Um varchar 255, coluna vai se chamar e-mail e a informação ali tem que ser única. Olha que legal, tá? E por fim, tem esses dois que fazem coisas específicas, eu vou me limitar só ao timestamps. Ele vai criar 2 colunas que é criado em e atualizado em. Tá legal? E aí, o método down, o que ele faz? Ele reverte a migração. Por quê? É muito comum você fazer uma alteração no banco de dados e aí sacar, puxa, eu esqueci determinada coluna. Ou eu esqueci que aquela coluna, varchar, ao invés de ser 255, tinha que ser só 15. Então, você reverte a migração, faz a alteração aqui e depois roda a migração de novo. Nesse momento, se eu voltar aqui e rodar migrate rollback, o que vai acontecer? No banco de dados, as 2 tabelas foram removidas e daqui na tabela de migrations eu não tenho nenhuma migration adicionada.
Por exemplo, eu esqueci de adicionar na minha tabela de usuários a idade. Então, eu quero um inteiro chamado age. Legal, idade. Agora sim, eu vou rodar de novo, migrate. Volto ao sistema de gerenciamento de banco de dados, tabela usuário. Aí agora eu tenho age lá, pronto para ser utilizado. Então são 9h55, isso encerra o segundo bloco da aula. Eu vou passar para as perguntas e respostas, não sem tomar o meu golinho d'água e dar uma descansada na garganta. Nós temos 9 perguntas ali, dessas uma eu já sei que já foi respondida. E é isso aí. Depois de responder as perguntas, eu vou salvar a gravação, fazer uma pequena pausa para a gente seguir no terceiro bloco da nossa primeira aula. Então deixa eu trazer para cá a minha janela, onde vocês poderão acompanhar as perguntas que foram feitas. Bom, o Jean perguntou se eu não vou utilizar o Vagrant. Não, eu não vou utilizar o Vagrant porque isso faz parte de ambiente de desenvolvimento, cada um tem o seu, cada um tem uma preferência e o curso ele é voltado a profissionais PHP. Se você é um profissional PHP, se espera que você tenha o seu ambiente de desenvolvimento já montado. Então não vou utilizar, tá? O Antônio. Velho, você utiliza o Homestead no seu dia a dia ou apenas nas videoaulas? E se eu recomendo o uso da máquina local de desenvolvimento? Veja, Antônio, eu já utilizei o Homestead no passado, inclusive gravei screencasts sobre ele, não uso mais. Eu perdi a paciência com ele, não porque ele não funciona, mas porque ele é burocrático. Eu tenho conhecimento suficiente para montar o meu próprio ambiente PHP na minha máquina e mantê-lo saudável e atender a todas aos pré-requisitos do Laravel. Então, o Homestead, ele te dá comodidade, mas ao custo de uma certa burocracia, tá? Na hora de criar novos projetos, por exemplo. Não é nada grande coisa não, mas quanto mais experiente é um programador, mais impaciente ele é. Então, eu montei aqui, peguei um dia aí, 2 horas de trabalho, eu montei o meu ambiente local no Mac, e desde então eu só estou utilizando o local. Mas não, isso, percebam pessoal, eu não estou depondo contra o Homestead. Ele é uma mão na roda, assim como o Laragon. Mas tente buscar experiência não, conhecimento necessário para você montar na unha, porque cedo ou tarde você vai precisar, tá? Nenhum conhecimento é desperdício. O William Correia. Qual a melhor forma de versionar projeto Laravel em relação aos packages principalmente? Essa foi então a questão que eu já respondi, tá? Obrigado pela pergunta. Fico feliz de ter respondido com o próprio conteúdo da aula. O Ali do Amaral Pedroso. Qual é mesmo o comando para entrar no editor? Eu utilizei a partir do meu terminal o comando S, mas esse comando é meu, eu que criei, tá? Se você utiliza Linux, quando você instala o Sublime Text, ele te dá o comando SUBL espaço alguma coisa. Se for um arquivo, ele vai abrir no Sublime o arquivo. Se for um diretório, ele vai abrir aquele diretório no Sublime. Tá ok? Vamos lá. Outra coisa que me ocorreu agora, tá? Que eu esqueci de avisar para vocês é o seguinte. Todas as perguntas são bem-vindas, mas durante a aula eu me limito a responder coisas do contexto da aula. Então, se você tem uma pergunta que não está relacionada ao conteúdo da aula, e principalmente o conteúdo do bloco que está finalizando agora, por mais importante que ela seja, eu peço que você faça ou depois da aula ou então no Slack. Ela será respondida, tá? Para a gente poder otimizar o nosso tempo, porque o tempo voa principalmente quando estamos nos divertindo. E quando eu estou dando aula, eu me divirto muito. Então vamos lá. Fernando Augusto. Então, usando o Git Composer, primeiro fazemos o clone do projeto e depois executamos o Composer Update? A resposta é sim, para o caso de alguém já ter criado o projeto. Numa equipe, é o líder da equipe. Um freelancer trabalhando sozinho, ele é o líder da equipe, o desenvolvedor, o faxineiro, o Aspone, ele é tudo, tá? Então, se você não tem o projeto, Composer Create. Se você já tem o projeto e trouxe do Git, Composer Install.
e a qualquer momento o Composer Update. Muito bem. Vamos lá. Marcos Paulo. Composer Update atualiza pelo lock Composer Install, pega as últimas versões do JSON. Exatamente. Então, o Composer Install... Na verdade, se o Composer funciona da seguinte forma. Quando você roda o Composer Install ou Composer Update... Não, desculpa. Quando você roda o Composer Install, ele vai checar se existe o Composer.lock. E aí ele vai utilizá-lo. Se o Composer.lock não existe, ele vai utilizar o Composer.json. Já o Composer.update, ele vai utilizar o Composer.json. Eu acho que ele utiliza ambos, na verdade. Eu não sei qual ordem que ele lê. Mas o Composer Update, o próprio nome já diz, ele vai trazer sempre a versão mais atual. Então, independente do que exista no JSON ou no .lock, ele vai trazer o que tem de mais atual lá no repositório central. Tá bom? É isso. Vamos lá. Gustavo. Ved, trabalhar com Laravel, em alguns casos, criando tabelas no banco de dados direto no PHP Admin, por exemplo, traz algum prejuízo ao nosso trabalho? Não. Você trabalha da forma que você se sente mais à vontade. O que eu expliquei das migrations é só um recurso muito poderoso quando você está trabalhando com equipe. Mas cada caso é um caso. Por exemplo, na Octmine, nós não temos o banco de dados local na máquina de cada desenvolvedor, porque pense uma tabela do MySQL com 180 milhões de registros. E quando precisar atualizar isso daí, como é que faz? Quando tem atualização, inclusão de novas patentes, os data scientists que trabalham lá, eles passam 2-3 dias atualizando. É um trabalho pesado. Então, nós temos o banco de dados de desenvolvimento que está na Europa e a gente acessa daqui e só eles mexem. Então, nós não utilizamos migration no projeto Octmine. Já em outros projetos que eu fiz, principalmente projetos menores que eu fiz sozinho, migration foi a mão na roda. Tá? Então, assim, não existe... Usar o PHPMyAdmin como você está acostumado não configura uma má prática. Tá? Contanto que você seja organizado e tenha uma excelente comunicação com a sua equipe, qualquer método é válido. Tá? O que é má prática é ficar em silêncio, é não se comunicar. Respondido. Vamos lá. Produção. Deixe-me ver. O Fernando Augusto respondeu um sim. Sim não é pergunta. Esse foi respondido. Está agarrado ali, não quer sair. Igor Alves. Se o meu projeto faz conexão com mais de 4 databases, onde devo configurar as credenciais de acesso a cada uma delas? No database config e no .env. Tá? O Laravel ele te permite criar quantas conexões você quiser, com quantos bancos de dados você quiser. Se for um dos bancos de dados que o Laravel tem suporte, você pode criar quantas conexões quiser. Na hora de utilizar um model ou utilizar a classe Query Builder, você vai indicar o nome da conexão que você quer fazer e ponto final. É simples, ridiculamente simples. Ok. André Silva. Vedovelli, essa ordem de ensinamento é a ordem de se iniciar um projeto, exemplo, pelo banco de dados? Eu estou procurando seguir a ordem lógica de quem inicia um projeto. Sim, a resposta é sim. Tá? É o que eu pretendo continuar fazendo. Mas você não é obrigado a fazer nada. Inclusive, você não é obrigado a seguir nada do que eu estou passando aqui. Tá? Eu confio no seu julgamento para fazer a coisa da melhor forma possível. Ok. Tem algumas perguntas que estão agarradas ali. Bom, vamos seguir. O Antônio perguntou quando as aulas serão disponibilizadas. Para assistir online, elas serão disponibilizadas imediatamente. A cada vez que eu dou uma pausa, o sistema já salva a aula. Já a aula para download, que é um trabalho manual que eu faço, que eu subo as minhas aulas de backup, essa demora um pouquinho mais, mas eu não costumo demorar mais do que 2 dias para disponibilizá-las. Ok. O Antônio ainda. A última linha do seu terminal não está aparecendo. Tem como resolver? Tem como resolver, claro que sim. Deixa eu pegar aqui. Pronto, agora sim. Ok, então, acho que todas as perguntas foram respondidas. Deixa eu ver se eu consigo sumir com
Tá, agora sim. Por favor, não façam mais perguntas. Qualquer pergunta que for feita agora será respondida somente no próximo bloco. Eu vou parar aqui o compartilhamento da minha tela, vou salvar os backups da gravação. Agora são 10h05, 10h10 em ponto. Eu volto a falar com vocês. É o tempo de pegar um café, tomar uma água, fazer um pipi, pegar um snack. E é isso aí. Até já, pessoal. Vou deixar no mudo aqui. É uma pena que eu não tenho como colocar o meu tradicional jazz monótono que uns amam, outros odeiam, e eu não estou nem aí com isso. Até já.